Hoje, a Bolsa de Valores é um ambiente eletrônico para negociação de diferentes ativos. Porém, você sabe como surgiu a Bolsa de Valores? Você sabe como que funciona a Bolsa de Valores? E o mais importante, se eu te disser que na verdade a Bolsa de Valores é um conceito milenar que já existia pelo menos desde o tempo lá da antiga Babilônia, você acreditaria? Bom, não precisa acreditar em mim, só peço que você fique até o final do vídeo que eu vou te apresentar fatos e argumentos que com certeza vão te convencer. Por isso, fique comigo até o final do vídeo, que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Bom, antes de comentar aqui sobre a origem da Bolsa de Valores, eu acho interessante puxar para vocês aqui e a gente comentar um pouquinho sobre o conceito de Bolsa de Valores, que nada mais nada menos é do que simplesmente um ambiente onde você consegue reunir pessoas que vão ter capital financeiro para poder estar investindo em empreendimentos que já estão rodando, empreendimentos que já existem ou até mesmo ideias que ainda não saíram do papel. Porém, dependendo de quem apresenta essas ideias e se essas ideias forem fortemente convincentes, consegue arrecadar capital. Então imagina que você tem a ideia de abrir uma startup de qualquer coisa que ainda não existe, que na sua cabeça é uma ideia genial. Se você conseguir chegar numa pessoa que tem dinheiro, num multimilionário, apresentar a sua ideia e ele realmente se interessar pela sua ideia, você pode conseguir capital com ele, que é algo que você não tem ainda hoje, para você começar a sua empresa a partir do momento que você conseguiu convencer ele. Então, na verdade, o conceito de Bolsa de Valores é nada mais, nada menos do que isso. Um ambiente onde a gente vai ter pessoas com ideias ou projetos já rodando que precisam se capitalizar, que precisa de dinheiro para poder tocar o seu negócio ou ampliar cada vez mais o seu negócio, e lá vai encontrar com investidores. Os investidores serão essas pessoas que vão disponibilizar esse capital para essas empresas, seja empresas que já existem ou empresas que irão surgir. Então, analisando esse conceito de Bolsa de Valores, isso é muito mais antigo do que a gente imagina, porque se a gente for analisar, por exemplo, lá na antiga Babilônia existem relatos, por exemplo, de um momento que o rei ia trocar os portões de bronze que ficavam ali na muralha. Várias pessoas, vários comerciantes da época se reuniram para poder juntar uma quantia de dinheiro grande o suficiente para ir lá e comprar minério de cobre e zinco em outras cidades, trazer diretamente para a Babilônia para poder oferecer esses minérios para o rei e vender para ele por um preço maior e com isso ter lucro. Então a gente está falando aqui de mais de 5.000 anos antes de Cristo, já existia esse tipo de modelo. Se a gente for puxar um pouquinho mais recente, quando o Pedro Álvares Cabral quis explorar um novo caminho para poder chegar nas Índias, ele foi e apresentou o projeto, a ideia dele para o rei de Portugal. O rei de Portugal foi lá e comprou a ideia dele, investiu na caravana que ele queria fazer e com isso ele, que é um cara muito perdido, acabou vindo parar aqui no Brasil, mas ali também é um conceito de Bolsa de Valores. Se não tivesse o investidor, que foi o rei de Portugal, provavelmente o Pedro Álvares Cabral nunca teria conseguido pessoas o suficiente ou navios, caravelas o suficiente para poder fazer a excursão que fez com que ele parasse aqui no Brasil. Bom, mas o nome Bolsa de Valores não é algo tão antigo assim quanto a Babilônia, mas também já é algo um pouquinho antigo. O primeiro relato da primeira Bolsa de Valores que nós temos é a Bolsa de Valores da Antuérpia, na Bélgica, em 1531, que era basicamente uma bolsa de valores que operava apenas para fazer empréstimos, não tinha negociação realmente de ativos. Porém, a primeira negociação registrada de negociação de ativos de uma ação foi na Bolsa de Valores de Amsterdã em 1602, e as ações que foram negociadas foram as ações da empresa Companhia Holandesa das Índias Orientais, que um fato curioso que eu posso apresentar para vocês aqui, essa é uma empresa que o próprio Isaac Newton investiu lá em 1700, essa empresa ainda existia, era uma das empresas mais relevantes e mais conhecidas do mundo, que basicamente fazia comércio ultramarítimo, de comprar especiarias na Índia, vender na Holanda, vender em Portugal, vender na Espanha, era essa a atividade dela, e basicamente o Isaac Newton, que a gente pode considerar como uma das pessoas mais brilhantes que já existiu, um cara que criou as leis da física que a gente aplica até hoje, princípio da relatividade, entre outras coisas também. Ele é um cara que, sem dúvidas, é uma das pessoas mais brilhantes que já existiu, porém, ele investiu na Bolsa de Valores e imagina só,
perdeu o dinheiro. Ele investiu na bolsa de valores no momento onde vários amigos dele também estavam investindo e estavam ganhando dinheiro com isso ele ficou um pouco empolgado e falou, não, também vou investir então nessas empresas que vocês investiram. Num primeiro momento, ele conseguiu ter um ótimo lucro e para ele já estava satisfeito com aquele lucro que ele teve, ele foi e vendeu as ações dele. Nesse momento que ele vendeu as ações dele, ele foi lá, continuou se encontrando com os amigos dele, enquanto os amigos dele continuavam tendo ações daquela empresa e as ações continuavam se valorizando, continuavam subindo. Com isso, começou a dar aquela dorzinha de corno no Isaac Newton. Ele tomou a decisão de ir lá e comprar novamente as ações, só que agora já estavam muito mais cara, até mesmo um valor que não era considerado racional, já estava muito mais valorizada. Com isso, as ações despencaram e o Isaac Newton tomou um prejuízo gigantesco. Então, aí a gente tem um relato, né, a história que possivelmente uma das frases mais conhecidas dele, ele falou depois dele ter perdido esse dinheiro com a bolsa de valores, que ele diz o seguinte: eu posso entender a trajetória dos astros e das estrelas, porém eu nunca vou conseguir compreender a irracionalidade do ser humano. Muitas pessoas dizem que possivelmente ele falou essa frase por causa disso, porque bolsa de valores é simplesmente e 100% é a decisão das pessoas ali no dia a dia. Não é algo exato, pelo menos olhando de primeiro momento, você olhando a curtíssimo prazo, o que vai determinar se uma ação vai subir ou se uma ação vai cair é a opinião das pessoas sobre aquela ação. Quem estiver comprando vai fazer com que a ação se valorize. Quem estiver vendendo vai fazer com que a ação caia. E isso já traz para vocês aqui um primeiro conceito e muito importante para a gente entender o que é a bolsa de valores. Bom, acho importante também eu comentar um pouquinho com vocês aqui sobre toda a evolução que a gente teve tecnológica relacionada com a bolsa de valores. Óbvio que lá em 1602 não existia computador, não existia a tecnologia que tem hoje. Com isso, a negociação de ativos era simplesmente feita através de recibos. Você ia lá, queria comprar uma ação, você dava o dinheiro, depois iam te dar um recibo falando que você tinha posse sobre uma determinada quantidade de ações. Quanto mais ações você fosse comprando, você ali acumulando esse recibo. Se você quisesse, por exemplo, sacar os seus dividendos, você ia lá e recebia também um ticketzinho, um papelzinho falando a quantidade de dividendos que você tem direito. Você ia até a empresa e a empresa iria te pagar aquele valor que você tem de dividendos por ser um dos acionistas da empresa. Então, era um negócio realmente, na época, era o que tinha, era o que a tecnologia proporcionava e realmente esse modelo, como foi feito, durou muito tempo. A gente só começou realmente a ter um pregão eletrônico. O pregão é basicamente as operações, o dia a dia de operação da Bolsa de Valores, a gente chama de pregão, e o pregão eletrônico só começou, pelo menos aqui no Brasil, a partir de 1990, que começou o pregão eletrônico, finalzinho de 1990, que foi quando a gente abandonou esse modelo de recibo e passou a ser algo totalmente eletrônico através da própria B3, que hoje é o nome da nossa Bolsa de Valores, que é a Brasil, Bolsa e Balcão. É o ambiente eletrônico onde a gente pode negociar ativos como ações, fundos imobiliários, commodities, que são nada mais nada menos que matérias agrícolas, entre outras coisas também, contratos futuros, tudo isso é negociado dentro da B3, que hoje é a única bolsa de valores que nós temos aqui no Brasil. Agora, eu acho importante explicar para vocês o que é uma ação. Uma ação nada mais nada menos é do que uma fração do capital social de uma empresa. Quando você vai começar uma empresa, você precisa ter o dinheiro inicial para poder contratar os primeiros funcionários, para poder comprar as primeiras mercadorias, caso seja uma empresa de comércio, para poder comprar a primeira matéria-prima, caso seja uma empresa de indústria, as primeiras máquinas e etc. Esse dinheiro inicial é o capital social da empresa, é o dinheiro que os sócios colocam e eles querem rentabilizar e trazer retorno em cima desse dinheiro que eles investiram, porque senão eles não teriam investido esse dinheiro. Então, as pessoas que detêm o capital social são as pessoas que são donas, que são sócias daquela companhia. Quando uma empresa toma a decisão de entrar na Bolsa de Valores, vai ser feito um processo para poder avaliar qual que é o seu valor de mercado, ou seja, quanto que a empresa vale, e de acordo com quanto que a empresa vale, ela vai ser dividida, o capital social dela, que é realmente a parte que interessa, que é o dinheiro dos sócios, vai ser dividido em algumas pequenas frações, alguns pequenos pedacinhos, que são as ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Por isso que quando você compra uma ação, você realmente se torna um sócio daquela companhia. Óbvio que você não vai ter poder de decisão, a não ser que você tenha pelo menos 51%
ou um percentual bem relevante das ações daquela empresa, o que é pouco possível porque as empresas hoje da Bolsa de Valores são realmente muito valiosas. Então, para isso você teria que ter alguns milhões ou quase bilhões investido em uma única empresa para conseguir ter essa posição relevante, mas a partir do momento que você compra uma ação de uma empresa, você vira sócio daquela companhia e com isso você vai ter que arcar com todos os bônus e todos os ônus daquela decisão que você tomou de virar sócio daquela companhia. Os principais bônus que eu posso falar aqui para vocês é a situação da valorização das ações daquela empresa. Se você comprou as ações de uma empresa por R$10 e a empresa está indo bem, a empresa está crescendo de resultado, a empresa está conseguindo diminuir custo, diminuir despesa, é sinal que as ações dessa empresa provavelmente irão se valorizar com o passar do tempo e com isso você consegue valorizar o capital que você investiu. Você vai ter um retorno sobre o investimento que você fez comprando ações dessa empresa e a partir do momento que você venda, você vai conseguir ter um lucro. Esse é um dos principais benefícios como sócio que você tem. Outro benefício muito grande também é a situação do recebimento de juros sobre capital próprio e dividendos, que é uma distribuição que a empresa faz normalmente de forma anual, mas eu recomendo que vocês acessem o site de relação com investidores da empresa que vocês estão interessados em investir. É muito simples, vou colocar na tela aí para vocês como que acessa o site de relação com investidores. Basta ir no Google, jogar o nome da empresa e colocar do lado a sigla RI, que você vai acessar o site de relação com investidores. Lá eu recomendo que vocês procurem um documento chamado Estatuto Social. Dentro do Estatuto Social vai explicar qual que é a política de distribuição de dividendos. Tem empresas que fazem distribuição de forma trimestral, desde que a empresa tenha tido lucro no período. Tem empresas que fazem distribuição de forma semestral, tem empresas que fazem distribuição de forma anual, tem empresas que só fazem distribuição depois de apurado um resultado muito positivo. Então, se você tem curiosidade e quer saber um pouquinho mais sobre a política de distribuição de dividendos de uma empresa que você queira investir, dá uma olhada no Estatuto Social que eu te garanto que vale muito a pena, beleza? Bom, e eu falei para vocês aqui os bônus que você tem de investir em ações e também vão ter os ônus. O ônus de você se tornar um sócio de uma empresa é ter que lidar com a questão da desvalorização. Você pode comprar as ações por R$10 e de acordo com uma situação momentânea ou até mesmo perpétua que afete a empresa, que faça com que ela caia o seu resultado, você pode ter uma desvalorização das ações que você tem e com isso tomar um prejuízo. É uma das desvantagens que a gente está exposto a partir do momento que investe em ações. Bom, acho muito importante explicar um negócio que é fundamental para vocês aqui, que é a questão dos benefícios que a Bolsa de Valores traz para uma economia. Muitas pessoas não entendem isso, mas países que têm uma bolsa de valores forte são países que são desenvolvidos. Vou colocar para vocês a lista aqui do lado dos países que têm as bolsas de valores mais fortes, com mais movimentação, onde o maior percentual da população investe na bolsa de valores, e vocês podem observar que na grande maioria são países que são desenvolvidos. Aí aqui a gente tem que olhar a situação de causa e efeito em relação a isso. Será que esses países são países que têm uma economia forte por causa que tem uma bolsa de valores forte, ou será que esses países têm uma bolsa de valores forte porque são países de uma economia desenvolvida, de uma economia forte? Fica o questionamento aí para vocês. Bom, e os benefícios que uma bolsa de valores traz para uma economia é simplesmente que a bolsa de valores é um meio barato para as empresas conseguirem se capitalizar, para as empresas conseguirem dinheiro para poder aumentar e melhorar a sua operação. Então, quando a gente tem uma bolsa de valores forte, uma bolsa de valores atrativa, onde uma empresa que vai fazer um IPO, que é o processo de entrar na bolsa de valores, vai conseguir arrecadar a quantidade de dinheiro que ela espera, isso faz com que a gente tenha uma diminuição muito grande da quantidade de empresas que vão pegar empréstimo com os bancos, e com isso faz com que os bancos deixem de ganhar muito dinheiro com essas empresas gigantescas como Vale, como Petrobras, como a WEG, como a CEMIG, como a Taesa, etc. Essas empresas vão parar de pegar empréstimo com os bancos, o que vai fazer com que o resultado dos bancos despenque muito, cai muito. O que eles vão ter que fazer para poder diminuir essa queda do seu resultado, já que as empresas grandes pararam de pegar dinheiro emprestado com eles? Eles vão ter que focar muito mais em emprestar dinheiro para nós, pessoas físicas, só que para emprestar dinheiro para nós, pessoas físicas, vai haver uma competitividade muito grande, porque esses bancos vão querer disputar a gente em relação a eles. E a concorrência é muito boa, porque duas empresas que estão concorrendo para atender o mesmo cliente sempre vão tentar oferecer o melhor produto ou o melhor serviço de melhor qualidade para o seu cliente, para que ela consiga realmente aquela pessoa como cliente. Com isso, então, a gente teria naturalmente uma tendência de uma diminuição da taxa de empréstimo, uma diminuição da taxa
taxa de juros que é cobrada aqui no Brasil, fazendo com que seja muito interessante para nós, pessoas físicas, pegarmos dinheiro emprestado com os bancos numa situação que é muito diferente do que tem sido basicamente na história do Brasil, onde o Brasil tem uma taxa de juros que é abusiva, chega a ser uma agiotagem, mas isso seria um benefício do meu ponto de vista da gente ter uma bolsa de valores forte aqui no Brasil. Bom, então a conclusão geral sobre tudo que eu apresentei para vocês aqui. Primeiro, eu falei para vocês que o conceito de bolsa de valores é algo muito mais antigo do que a gente imagina, é um conceito praticamente milenar, que já existe desde a época da Babilônia, porque basicamente o conceito de bolsa de valores é simplesmente você ter um ambiente ou um local onde as pessoas com o dinheiro consigam estar investindo em ideias ou projetos que já estejam rodando, que vai conseguir rentabilizar o capital dessa pessoa, que vai conseguir trazer um ótimo retorno sobre o dinheiro que essa pessoa está investindo. Então você vai ter os investidores e os empreendedores. Os empreendedores correndo atrás desse capital e os investidores querendo colocar esse capital que eles possuem em investimentos que têm ali muito potencial de retorno, empresas que têm potencial para crescer muito, e com isso a gente consegue ter cada vez mais empresas crescendo, cada vez mais emprego sendo gerado e uma economia ficando cada vez mais sólida. Depois eu falei para vocês aqui, expliquei sobre a questão da evolução da Bolsa de Valores. Falamos que antigamente toda a operação da Bolsa de Valores do pregão era feita através de recibos. Isso mudou a partir do finalzinho de 1990, pelo menos aqui no Brasil, que passou a ser tudo num ambiente eletrônico e basta você ter uma conta em uma corretora que você consegue ter acesso para negociar em Bolsa de Valores. E depois eu apresentei para vocês aqui os benefícios que a Bolsa de Valores traz para o país pela questão de melhorar possivelmente a competitividade dos bancos para poder oferecer os melhores produtos para nós, pessoas físicas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peça um pequeno favorzinho.